Eu estou vendo no mercado muita gente falando de que a partir de agora você precisa de autorização para tudo, você vai ter que dar consentimento para tudo, e isso não é verdade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz 10 hipóteses que você pode justificar o uso que você vai fazer com o dado pessoal. Uma dessas hipóteses é a autorização, é o consentimento. Você tem outras 9 hipóteses que você não precisa do consentimento do titular. E isso é até mesmo uma proteção para o próprio titular, né? E uma proteção para a própria empresa. Vamos pensar aqui em alguns exemplos, né? Eu tenho um contrato com uma pessoa física para entregar um produto na casa dela, varejo de e-commerce, né? Eu vou precisar da autorização dela toda vez que ela mudar de endereço, ou toda vez que ela mudar de e-mail? Não necessariamente, né? Lógico, se ela mesma imputar essa informação no site, né, é uma coisa. Agora, pode ser que eu tenha essa base que chama execução de contrato para executar esse contrato que eu tenho com essa pessoa física. Então, se eu tiver que eu mesmo ir atrás de um outro endereço, porque eu não consegui entregar naquele endereço, ou eu mesmo tenha que tomar alguma outra providência, eu vou precisar do consentimento todas as vezes? Não, porque eu tenho um contrato para executar. Né? A empresa também, na condição de PJ aqui no Brasil, tem diversas obrigações legais que a gente tem que cumprir. Né? Muitas obrigações legais que oneram muito a empresa, inclusive. Né? Imagina se eu tivesse que ficar pedindo consentimento do titular todas as vezes que eu tivesse que cumprir uma obrigação legal. Né? Eu tenho, por exemplo, a obrigação legal de informar diversas coisas para o Ministério do Trabalho, dentro de uma relação trabalhista que eu tenho com os meus colaboradores, né? Eu vou chegar lá no colaborador e falar, viu, eu tenho que passar aqui seu estado de saúde ou de alguma outra informação para cumprir uma obrigação legal. Você autoriza eu passar isso para o governo? Né? Eu posso ter o seu consentimento? E se o colaborador falar não, né, não autorizo? Você deixa de cumprir a obrigação legal, né? Não tem como. Então, tem diversas coisas que a gente vai ter que fazer sem o consentimento do colaborador, né? Como cumprir uma obrigação legal, cumprir um contrato, até mesmo o interesse legítimo da empresa, né? Para e-mail marketing ou para algumas outras situações de marketing, dependendo do risco da operação, que não necessariamente eu preciso de consentimento. Uma decisão que a empresa precisa tomar, independente do porte, né, pequena, média ou grande, é decidir se ela vai fazer dentro de casa adequação ou se ela vai contratar um especialista, uma empresa especializada no assunto. Então, essa é uma vertente. Eu creio que a grande maioria das pequenas, até por essa questão de budget, pandemia, falta de recurso, vão adotar o modelo de fazer dentro de casa, né? Então, como já tem muita empresa fazendo aí, pequena e média empresa já fazendo. E daí, vai optar por fazer dentro de casa, eu vou dar aqui as minhas sugestões e recomendações, né? Então, as pequenas empresas, a gente sabe que é uma realidade difícil, muitas vezes o dono é que faz o comercial, o financeiro, o controle, então ele acaba absorvendo uma série de papéis, né? Muitos deles podem aqui estar nos ouvindo, participando dessa discussão aqui. Então, o que eu falo para eles? Olha, e um projeto desse porte para uma grande empresa é caro, um projeto para uma pequena empresa também é caro, mas o caro é entender, o caro para mim pode ser não caro para o Rodolfo, não caro para o Thiago. Então, eu digo o seguinte, crie um projeto, né? Isso é um projeto, é um programa, é um projeto, que vai percorrer várias áreas da empresa, vários processos da empresa. Então, crie um projeto. A questão do encarregado que a gente falou, o DPO aí, né? Nomeia uma pessoa, né? Então escolha, veja se é melhor ter dentro de casa ou se é contratar, ver a questão do custo-benefício, nomeia lá o DPO. Então, vai ter que fazer um mapeamento dos processos, vai ter que mapear, não tem um jeito de eu entender o modelo de dados, onde estão meus dados, sem mapear esses processos. Ferramentas para mapear, tem N ferramentas na internet, ferramentas gratuitas. Então, você tem diagrama Turtle, mapa, fluxograma, Canvas, CIPOC, e por aí vai. Então, escolher uma ferramenta. Vai ter que identificar, depois de mapear, identificar esses riscos, aí elaborar um documento que a lei pede lá, o relatório de impacto de proteção de dados, né?
não vai ser difícil o cara encontrar material na internet, enfim. Isso eu estou dizendo se ele for fazer dentro de casa. Claro que o DPO vai ter uma tarefa muito importante de ajudá-lo na execução desse projeto, né? Enfim, aqui ficou essas dicas aí. Vai ter que criar uma política de privacidade de dados, né? Então, cria essa política. Vai ter que revisar contratos, como o Thiago falou aí, com terceiros. Vai ter que implementar controles para mitigar esses riscos de vazamento. Vai criar um programinha lá listando, olha, eu tenho aqui uma vulnerabilidade, eu vou criar, o que eu vou fazer isso aqui? Por exemplo, né, o que é isso que eu estou falando? O Silvio está falando de vulnerabilidade. Eu tenho dados que eu tenho que imprimir, eu tenho que gerar uma mídia que eu tenho que mandar para o meu fornecedor. Então, essa mídia, seja em papel, um pendrive, qualquer que seja, estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho que proteger essa mídia. Então, tem formas de você proteger essa mídia, encriptando, enfim, ou se você vai mandar pela nuvem, também criptografa essa mídia para que, se houver um vazamento, o dado não seja vazado. Então, isso que a gente está falando aqui, que eu acabei de falar, são controles que você vai ter que identificar vulnerabilidades ao longo dos seus processos e implementar controles para garantir a privacidade.